Olá! O primeiro ciclo da borracha ocorreu entre os séculos 19 e 20 e colocou esta atividade na história econômica e social do Brasil. A extração de látex das seringueiras para a comercialização da borracha atraiu milhares de pessoas à região amazônica. Nós vamos conhecer agora um pouco da participação feminina no processo produtivo da borracha, através do curta O Valor da Mulher, que está estreando na grade do canal Futura. O Gilberto Lobo, que é diretor e roteirista do filme, conversa comigo agora por telefone, lá do Acre. Olá, Gilberto, você me escuta bem? Olá, escuto bem sim. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando o porquê de escolher este assunto para torná-lo um curta. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar da entrevista, poder falar um pouco desse documentário e dizer que esse tema me deixou, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu comecei a pesquisar em jornais do século XIX, início do século XX, e comecei a perceber que existiam muitas histórias na parte policial de mulheres que eram negociadas e que os homens chegavam a denunciá-las em delegacia, denunciar o roubo delas em delegacia, e eu fiquei curioso com isso. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu fui correr atrás dessas informações e acabei descobrindo essa história bonita das mulheres acrianas. E eu achei que uma história tão bonita dessa, que mostra a mulher acriana como protagonista de vários momentos importantes da história do Acre, precisava ser divulgado. Sim, e assim, você rodou o filme ali no Acre, mas você também buscou informações e personagens em outros estados também? Eu procurei, assim, em jornais de outros estados, porque o Acre é um estado muito recente. Então, nesse período, no século XIX, o Acre não era estado ainda. Então, o Acre pertencia ao Amazonas. Sim. Então, eu pesquisei documentos. Entendi. E aí, como é que foi para você encontrar esses personagens, pessoas que são talvez parentes de quem sofreu esses abusos? Você conseguiu encontrar com facilidade? Como é que foi esse processo de pesquisa? Não, foi difícil para encontrar porque é um assunto delicado. Inclusive, algumas partes foram cortadas porque o personagem pediu para não aparecer, porque a mãe tinha sido comprada pelo pai. Então, assim, ele achava que isso não era positivo para a família. E eu consegui muita coisa com pesquisadores. Alguns pesquisadores da Universidade Federal do Acre me guiaram porque eles já vinham levantando informações sobre isso. Entendi. E Gilberto, parece que é uma coisa assim até bem impensável, né? A gente acreditar que essas mulheres eram tratadas mesmo como objetos, e a história dos estupros eram muito corriqueiros os estupros naquela época, né? Isso, mas assim, eu tentei tomar muito cuidado para não mostrar uma imagem de mulheres tão frágeis. Porque, embora elas fossem compradas, me doeu muito ter que tirar uma parte do documentário que a gente conseguiu no Seringal, de um casal que falava que a mulher foi comprada, mas ela, quando chegou em casa, ela amarrou o marido, né, o homem que tinha comprado ela, bateu nele e fugiu com o homem que ele amava. Gente, sério? Essa mulher, essa parte não entrou no curta? Que história! Não entrou, porque assim, como a gente tem um problema de logística muito grande, a gente não conseguiu voltar a tempo para refazer a entrevista e deu problema no áudio. Mas aí quem está assistindo aqui o Conexão já sabe dessa história e a gente precisa descobrir o nome dela para a gente poder contar mais vezes, né? Talvez pelas redes sociais, ou você fazer uma parte 2 aí desse curta, fazer o curta parte 2. Isso. Mas assim, existia a resistência. Embora houvesse o comércio, existia a resistência das mulheres. Caramba, que interessante, né? E assim, realmente não surpreende, né? A gente pensar que existe realmente esse pensamento da mulher ser um sexo frágil, mas assim, quando a gente vê essas histórias, não são todas que são tão frágeis assim, né? Qual outra história você gostaria de destacar? Tem uma personagem que, para mim, ela é muito forte, que é a Dercy. A Dercy para o Acre, ela é muito importante porque ela é uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Então, ela é uma pessoa que faz a transição dessa história das mulheres que eram compradas, depois elas assumem o trabalho que os homens faziam, né, de tirar o leite da seringueira, Sim, de sustentar os filhos e de fazer roçado. E ainda tem uma preocupação ambiental. Então, elas fazem uma resistência diante do avanço do desmatamento
que é histórica e é exemplo para o Brasil inteiro. É essa luta que ela inicia junto com suas parceiras, que depois vai ser reforçada por Chico Mendes e que vai ganhar o mundo inteiro. Muito bacana, né? Eu vou interromper só um pouquinho a nossa conversa para poder chamar um trecho do curta, tá? Uma das personagens, inclusive, que a gente está comentando aqui, que virou um marco na petição feminina na história do Brasil, é a Dercy Telles, sindicalista. A gente vai ouvir um pouco do depoimento dela, que mostra o quanto o machismo ainda está presente na região. Eu nasci em Seringal, Boa Vista, numa colocação chamada Limoeiro. Comecei essa luta política a partir, né, da transição do Seringal tradicional para a pecuarização, né, das terras do Acre. Né, e em 78 eu me filio ao sindicato e sou eleita pela minha comunidade para ser a delegada sindical daquele núcleo do sindicato, ali na comunidade onde eu morava, né? Quando eu fui eleita presidente, inclusive numa assembleia assim, muito populosa, que hoje a gente não dá nem para acreditar, né? Mas eu tenho esta ata. Apesar dessa participação, depois veio as consequências, né? Porque tinha alguns homens que não aceitavam ter uma mulher como presidente do seu sindicato. Ô Gilberto, eu queria que a gente falasse um pouco, infelizmente nosso tempo é muito curtinho, né? Mas que você falasse um pouco da importância dessas mulheres hoje. São mulheres como a Dercy, assim, são mulheres muito fortes, que ainda puxam o movimento e que ajudam a proteger a floresta? A Dercy até hoje é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Então, ela foi eleita várias vezes e ela tem outras frentes de luta também. As mulheres no Acre têm essa característica forte, que muitas vieram do Seringal e tem essa fibra e que deixa a gente muito orgulhoso disso. Entendi. E a sua proposta justamente foi dar visibilidade para essas mulheres e talvez inspirar as próximas gerações? O que você acha? Sim, a ideia é essa. E a ideia é cultivar um debate de que as mulheres foram e ainda são parte importantíssima da nossa história. Entendeu? Assim, não só os homens aparecem mais hoje em dia, mas as mulheres que ficaram esquecidas por muito tempo, elas foram parte maior da nossa história. E elas precisam esse erro da nossa história precisa ser reconhecido. Reparado, né? E hoje o Seringal ainda tem essa parte forte na economia? Como é que é? Não, a economia da borracha ela decaiu muito e hoje a pecuária quase toma conta dos seringais. E a Dercy continua lutando para que a floresta continue de pé, e não só ela, outras mulheres também. Entendi. Olha só, vou interromper de novo para mostrar só mais um trechinho do seu curta para a gente tirar um pouquinho da curiosidade do pessoal, tá bom? Vamos assistir. Tá bom. As primeiras mulheres que, na verdade, vão fazer parte dos seringais vão ser as mulheres indígenas que vão ser capturadas nessas correrias e pegas à força, pegas a laço, como se diz, para serem mulheres dos seringueiros, né? Então, infelizmente, a gente começa, né, a formação da família acreana com essa parte de violência com as mulheres indígenas, né? No primeiro período, né, chamado, né, o primeiro ciclo da borracha, né, que começa a partir do final da década de 1870, era raro ter mulheres nos seringais porque vinham só os homens para cortar seringa. Então, na verdade, eles encomendavam as mulheres de Manaus e de Belém como se encomendava uma mercadoria. Então, aquele seringueiro que tinha saldo podia ter uma mulher. Bom, essa região aqui da Amazônia, e em particular do Acre, começou a ser ocupada por nordestinos a partir da segunda metade do século XIX, no momento em que as indústrias da Europa e dos Estados Unidos viram a possibilidade de utilizar a borracha como matéria-prima, né, na industrialização de uma série de produtos, né? Então isso causou uma febre, né, como podemos dizer, na perspectiva desse nordestino de encontrar aqui uma possibilidade de enriquecimento, né?
Gilberto, a gente viu 2 trechinhos, fizemos o convite e eu quero te agradecer a sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, é possível assistir o curta O Valor da Mulher na programação do Canal Futura e também no Futura Play. Até a próxima!